Gente, eu tive que fazer uma baita gambiarra pra colocar vocês aí nessa mesinha pra dar um ângulo pelo menos razoável pra vocês assistirem. Peguei até uma aguinha aqui, porque eu aqui em casa tem ar-condicionado, bem se eu ligar, que o ar-condicionado aqui de casa é portátil, vai fazer um barulhão, vocês não vão ouvir nada do que eu tô falando. E assim, eu tenho o microfone da DJI, mas de novo eu esqueci de pegar ele e eu não vou parar pra pegar. Enfim, né, o que eu vim falar aqui, gente, é o seguinte. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Pra gente ser bastante pé no chão, principalmente quando a gente tá em momentos assim, eu sei que é difícil, né? Mas quando a gente tá em momentos assim, vulnerável, né? Porque senão a gente pode se decepcionar ainda mais. Eu vou contar pra vocês um caso aqui que aconteceu comigo, né, um tempinho atrás. E que serve como um exemplo, né? O que acontece, gente? Todo mundo sabe, né? Eu moro aqui na Áustria. E assim, eu sou muito sozinha aqui, tá? Muito, muito sozinha. Tem meus bichinhos, né? Mas eu sou extremamente sozinha, gente. Eu não tenho amigos. É complicado, tá? E assim, eu já passei por diversos momentos difíceis aqui. E nessa época eu tava passando por uns dos momentos mais difíceis que eu já passei aqui, né? E aí, gente, o que que acontece? Eu seguia uma youtuber, né? Que ela tem um número aí considerado de inscritos, né? Um número relevante. E aí, ela tem um nicho lá, mas assim, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Hoje em dia, se a pessoa fala sobre, vamos supor assim, material escolar, se o nicho dela é material escolar, né? Ou produtos para casa. A pessoa, todo mundo uma hora vai acabar falando do seu dia a dia, vai acabar falando da sua vida pessoal. Porque, primeiro, que os inscritos são curiosos, né? E segundo, gente, porque senão, se a pessoa ficar falando só daquilo, eu acredito que acaba ficando maçante, né? E aí, ela de vez em quando falava, né? Desabafava, falava sobre alguns temas aí, sentimentais e tal. E assim, eu comecei a acompanhar muito ela, porque eu me identificava, né, com os conteúdos. E também eu sempre achei ela, assim, muito simpática, né? E, enfim, acompanhava sempre. E aí, gente, sempre que ela vinha com esses temas, assim, mais sentimentais, né? Alguma coisa do tipo, ela perguntava pra gente, coloca aí nos comentários o que, que vocês estão passando, o que, que vocês acham. Vocês podem me chamar lá no Instagram, que aqui eu não tenho tanta liberdade para falar as coisas, né? Porque tem um tempo e tal. Mas lá no Instagram a gente fala no direct, vocês podem me chamar lá. E assim, ela falava mesmo, gente, eu sou como uma amiga, né? Vocês são minhas amigas, eu sou como uma amiga para vocês. O que eu puder eu vou conversar, o que eu puder eu vou ouvir. Enfim, se colocando mesmo assim como uma amiga. Gente, é lógico que eu tenho plena consciência que os youtubers, se colocam, né? Mas não porque eles se colocam que eles são obrigados a se disponibilizar pra gente. Até porque eles são youtubers, né? Eles não são psicólogos. E acredito que talvez eles tenham um número considerável de pessoas que chamem eles no direct do Instagram, né? Ou até mesmo no YouTube, não sei. E eles não devem ter tempo para responder todas as pessoas. Mas ela não citou isso em hora nenhuma, né? E enfim, ou mesmo que se ela tenha citado, ela citou poucas vezes, eu não lembro. Mas enfim, vamos lá, vamos explicar para vocês entenderem onde eu quero chegar. E aí, gente, eu fui vendo aquilo dela e chegou um momento assim que eu quis desabafar. Inclusive, na época eu tava até como psicóloga, mas aí eu encerrei com ela porque ela não tava atendendo minhas expectativas. Eu não tinha realmente ninguém que me ouvisse, eu só quis desabafar. Porque né, ela se colocou assim tão íntima da gente que eu quis desabafar. E assim, mas não foi querer, vou chamar ela lá e vou soltar minha vida privada toda pra ela, como se ela fosse uma analista sentimental, né? Como se ela fosse uma psicóloga, ela não é. Não, gente, eu ia cumprimentá-la primeiro, né?
passar uma mensagem e ver qual que seria o andamento da conversa, né? Até porque até a gente pegar mais ou menos uma intimidade, assim, com a pessoa, né, via internet, se tem que correr alguns passos aí, né, algumas etapas. E aí, eu mandei a mensagem pra ela, né, no Insta, no direct, e aí eu vi lá, né, isso ela nunca mencionou isso. Não, vocês mandem a solicitação pra mim, que aí eu vejo lá e aí eu aceito. Ela nunca falou isso. Ela colocava como se o Instagram dela fosse aberto para quem fosse mandar mensagem e aí ela ia visualizar as mensagens, né? Ela ia responder conforme ela, lógico, tivesse tempo, mas ela não falou nada disso. Aí eu mandei a solicitação para ela, né? Comentei no Instagram dela, porque lá no Instagram dela ela também falou isso. Ah, gente, manda uma mensagem aqui pra mim, que não sei o que eu quero ouvir vocês, não sei o que, não sei o que. Mandei a mensagem pra ela, né, cumprimentando ela, né, gente, eu não vou usar da pessoa pra pessoa ficar me ouvindo, porque, né, não é isso. É se ela se interessasse falar comigo, né, mas eu dei o primeiro passo, que ela foi aberta com a gente pra esse princípio, né, da gente dar o primeiro passo. E aí, gente, mandei no Insta dela, mandei a solicitação. Continuei vendo lá, ela mandando as coisas. E não ia mensagem. Eu vi que ela tinha que aceitar a solicitação. E ficou uns dias lá a solicitação e ela não respondia. Com um tempinho lá. Aí eu mandei lá brincando, né, no Insta dela e mandei no YouTube também, porque eu continuei assistindo os vídeos dela. Eu mandei lá, ei mulher, eu mandei lá a solicitação pra você ver lá, me aceita lá. Mandei no YouTube também, ô mulher, eu acho que tem alguma coisa errada, porque assim, gente, a hora nenhuma ela mencionou que o Instagram dela tinha essa tal dessa solicitação para entrar em contato com ela. Eu acho que tem alguma coisa errada, porque precisa de uma solicitação lá pra gente falar com você. E aí, gente, ela foi meio que ignorando e depois ela começou a dar umas desculpas. Eu não insisti muito não, tá, gente? Eu acho que eu devo ter mandado umas 2 vezes no Insta e uma vez no YouTube. Na última vez que eu mandei, ela respondeu. Ela falou assim: ô amiga, não tem nada não. Eu olhei aqui, deve estar com algum problema meu Instagram. Eu vou até tomar água aqui. Ô, gente. Aí eu falo pra vocês. A pessoa, quando ela não quer, ela inventa umas histórias tão absurdas que, tipo assim, até chega a ofender a gente. Então tá, você trabalha com internet, você tá nas mídias, você tem, né, você sabe editar vídeo, ou a pessoa que trabalha com você, não sei, e você não sabe como checar a sua solicitação de Instagram, né? Porque ela não falou assim, ah, eu não vi a sua solicitação, vou dar uma olhada lá, ou, não sei, né, gente, ou não chegou pra mim. Ela falou assim, ah, meu Instagram tá com defeito, não tem nada aqui, não. Gente, e eu mandei a solicitação. E tava lá. Então, assim, a sorte que eu sou uma pessoa que, tipo assim, por mais que eu esteja passando por um momento difícil, igual eu falei com vocês, eu tenho meu pé no chão, né? Eu vi qual que era a dela. Ela já tava ali com o número de inscritos baixando, ela resolveu usar dessa tática. Ah, somos amigas, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pode desabafar comigo. Pra pegar a gente que tava vulnerável, que nem eu. Por quê? Pra pessoa se envolver, pra pessoa criar ali um vínculo, né? Pra pessoa se sentir. E realmente a gente se sente, gente. Só que o meu ponto que eu tô querendo pegar aqui é qual? Eu larguei de lado, fiquei um pouco decepcionada, não com o acontecimento, né? Mas com a pessoa, porque eu falei assim, se a pessoa não assim, se a pessoa tá fazendo isso, né? Qual que é o intuito?
por que que ela faz isso. Então, assim, se a pessoa fornece uma informação que não bate com aquilo que ela faz, quem é essa pessoa, né? Será que o que essa pessoa fala nos conteúdos dela é verdade? E aí, gente, eu comecei a me questionar, né? E assim, aí eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Eu até assisto ela ainda e tal, mas porque ela tem, né, uns conteúdos dela lá que às vezes não é nada a ver, não tem nada a ver com isso. E assim, assista, achei ela, continuo achando ela uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, pelo menos no YouTube, né? Mas eu não sei qual foi o motivo que ela fez isso. Já que ela mesma falava nos canais dela que ela falava assim, não, eu interajo com todo mundo, as meninas lá, não sei o quê. Não sei se foi só comigo, se ela fez com outras pessoas também, né? Mas ela, eu acho que ela podia ter sido mais verdadeira, falado, olha, eu não tô aceitando solicitação porque eu já tenho muitas aqui, né? Ou simplesmente ter ignorado, né? Mas mentir, né, gente? Falar, ah, meu Instagram tá com defeito. Eu achei isso muito assim, sabe? Muito chato. Muito, como é que eu falo assim? Muito, como é que eu falo? Muito assim, sabe? Falta de respeito com a pessoa mesmo, né? Falta de respeito com a pessoa. Porque, igual eu tô falando pra vocês, eu tenho o pé no chão, eu peguei, né, me desfiz um pouco, assim, me decepcionei um pouco com ela, né, com as palavras dela e tal. Não que eu acho, igual eu falei com vocês, que ela tem obrigação de nada, mas pelo modo que ela agiu, ela poderia ter sido mais verdadeira. E com a forma que ela lidou com ela se deu com a situação, né? Que poderia ser uma pessoa muito mais fragilizada que eu, apesar que eu tava, assim, no extremo da fragilidade, não vou mentir pra vocês. Mas como eu já sou uma pessoa calejada, né, gente, não vai ser uma youtuber que vai me decepcionar, digamos assim, né, a ponto de eu ficar triste e chorar. Mas eu tava, assim, extremamente fragilizada, só que assim, gente, eu já tive amigos que já, né, já foram de arrasta, porque eles mesmos se arrastaram, né, se é que vocês me entendem, não pode falar a palavra aqui. E assim, imagina uma pessoa que está nesse ponto já, né? E age dessa forma que eu agi e escuta uma resposta dessa. Eu não fiquei matutando na minha cabeça, por que será que ela fez isso comigo? Ai, será comigo? Ai, será que eu tenho algum problema? Eu não fiquei matutando com isso. Até porque eu nunca me entreti com ela de forma negativa, nem nada disso. Então, foi alguma coisa mesmo, né? Às vezes ela olhou aqui no meu canal, vi que eu tenho um vídeo falando de uma youtuber aqui. Gente, mas quando eu falo, vocês estão vendo, eu nem falo quem que é. Eu sigo milhares de pessoas aqui no meu canal, eu sigo muitas pessoas. Às vezes eu falo de gente aqui que eu nem sigo. Então, assim, não dá pra saber quem que eu tô falando. Porque eu sou bem discreta nesse ponto. Às vezes ela viu, ficou com medo de eu criar alguma treta com ela e querer, né, colocar aqui no meu canal pra engajar. Ela pode ter pensado isso também, ela tem todo o direito. Mas ficou chato, né, gente? Ficou chato. Se você tem essa barreira aí com essas pessoas, não se coloca aberta para todo mundo, nem tal, lidando com o sentimento das pessoas dessa forma, porque como eu disse, eu me coloquei no meu lugar, né? Mas tem gente que não lidar bem com essas situações, principalmente pessoas fragilizadas que não têm nenhum tipo de estrutura, né? Vamos lembrar aí que tem muita gente que tá em depressão fortíssima, que toma medicação. E eu não vou. Vocês não podem negar a realidade. Tem pessoas aí, gente, que não tem condição de pagar terapia. Não tem. Eu já fui uma pessoa que eu até hoje, né, gente? Eu acho assim. Eu não acho que terapia é uma coisa barata, tá? Mas assim. Existem pessoas completamente solitárias. E eu posso falar isso com toda firmeza, tá? Existem pessoas que não têm amigos, que não têm parceiros, que não têm absolutamente ninguém. Mal, assim, às vezes um colega de trabalho, e que a pessoa não se sente à vontade para
pra, né, ter um relacionamento fora do ambiente de trabalho, uma amizade, alguma coisa assim, porque às vezes eu tenho medo até de arriscar o próprio emprego. Então, assim, tem pessoas que vivem situações muito complicadas. Eu falo isso pra vocês porque eu já vivi, né? Ainda vivo, eu acho. Que também eu não acho que é fácil a minha vida aqui, não. Mas existem pessoas em situações extremamente complicadas. E assim, quando a gente fala uma coisa dessa, a gente tem que pensar: ai, será que eu tô aqui falando pra conseguir. Será que eu tô me engajando falando assim? Ai, será que o pessoal tá gostando de mim falando assim? Acho que não tem que pensar só nisso, tem que pensar assim: nossa, mas e se alguém realmente acreditar em mim, que eu sou amiga dessa pessoa, que eu vou ouvir ela, e essa pessoa vier até mim, será que eu vou poder atendê-la? Porque a pessoa tem que lembrar quantos inscritos ela tem, a média de visualização dela. Ela fala, por exemplo, tem 2.000 pessoas que veem meus vídeos todos os dias. Eu vou dar conta de falar com 2.000 pessoas? Não, não vou. Então eu tenho que falar isso aqui. Gente, eu vou atendendo conforme eu consigo e nem sempre eu consigo atender ninguém. Ó, nem sempre eu consigo atender todo mundo, né? E às vezes vai ficar gente que eu não vou conseguir atender. Tô colocando assim, tá, gente? Eu não acho que o Instagram dela tem tanta gente assim, não, porque o canal dela tem, mas não são tantos comentários assim, tá? Não tô falando que, né, cada um sabe das suas demandas. Não sei se ela trabalha fora, se ela tem outro serviço. Cada um sabe das suas demandas. Só tô citando aqui que, assim, não tô falando que eu não vou colocar assim como motivo o fato dela não responder as pessoas, porque ela tem milhares de pessoas que procuram ela todo dia, né? Vamos supor, vamos falar aí da Virgínia, né? Deve ter um monte de gente que manda mensagem para ela todo dia. Eu acredito que no caso dela, nem com uma equipe, ela consegue responder todo mundo todo dia, porque deve ser muita gente todos os dias. Então, não seria um fator tempo, né? Por quantidade de pessoas. Então, assim, a pessoa ela tem que, sabe, ser muito verdadeira. Porque tem gente que ela não é verdadeira se beneficiando disso. Eu não vou falar 100% a verdade, porque aí eu não vou estar sendo tão simpática, porque aí eu não vou estar sendo tão envolvente, porque aí eu não vou estar agradando tanto os meus inscritos, porque o objetivo é agradar os meus inscritos para que eu tenha mais visualização, mais lucro, mais inscrito, né? Que os inscritos que eles se fidelizem comigo, para mim ter sempre mais visualização, mais dinheiro, para manter o meu canal. E assim, gente, é complicado, porque assim, eu, por exemplo, eu não tenho placa, eu não tenho. Eu acho que eu tenho 555 inscritos, eu não tenho nem 1.000 inscritos, ou seja, eu não tenho lucro com isso aqui que eu tô fazendo. Mas eu acredito que deve ser complicado para uma pessoa depois que ela tem lucro com o YouTube, né? Eu não sei, acho que é mais de 1.000 inscritos, um negócio assim. E essas pessoas que, inclusive, já passou de 100.000 inscritos, ou 1.000.000, sei lá, 500.000, pessoa que já tem um número considerável de inscritos, né? Deve ser complicado. Porque se você não ficar ali mantendo, as suas visualizações vão caindo, né? E aí seu canal vai lá embaixo. Aí quem ganhava lá seus 50.000 por mês não vai ganhar nem 5. Porque pode ser que o número de inscritos continue lá. Mas eu acho que eu tenho quase certeza, gente, que o YouTube ele progride, né? Ele considera mesmo, são as visualizações, são os likes, são os comentários, é a movimentação. O escrito é bom, mas a movimentação, você tem que ter uma porcentagem ali. Ó, você tem 500.000 inscritos. Quantos por cento desses inscritos estão vendo seus vídeos, né? Então, acho que trabalha dessa forma. Então, não deve ser fácil, né? Então, aí eles acabam caindo nessa manta aí de, vou mentir um pouquinho, vou parecer ser assim, vou parecer ser assado pra ficar legal. E, gente, cuidado, que não é tudo que é legal, né? Não é tudo que é legal. A gente tem que ter um mínimo de respeito com as pessoas, um mínimo de educação, um mínimo de verdade, de honestidade, né? De transparência. Porque, como eu disse, hoje em dia as coisas estão muito loucas.
Então, assim, tem pessoas que elas não têm. é, as pessoas elas não estão sustentando mais as dores. Algumas pessoas, né? Que as pessoas elas já estão tão esgotadas que é com aquela história, né? Da gotinha no copo d'água, que já estava cheio. Os copos de água estão tão cheios que as gotinhas que caem fazem os copos transbordarem. E aí a gente tem que ver se às vezes a gente não tá sendo aquela gotinha pro copo transbordar. Ela não foi no meu caso, tá, gente? Vocês podem ver que eu tô aqui bem, graças a Deus, né? Sim, estou passando muita coisa na minha vida, passo sempre, né? Que eu tenho muitas coisas aí. Mas não por causa disso. Mas fica o exemplo, porque eu pensei em outra pessoa. Eu falei assim, gente, se eu que sou eu, que graças a Deus, por mais que eu tenha problema na minha vida, eu tenho comida para comer, eu tenho teto para morar, eu tenho meus bichinhos, né? Eu moro num país seguro, num país de primeiro mundo. Eu fiquei assim bem desconfortável, né? Pelo menos no dia, gente, eu fiquei, não é desconfortável, eu fiquei um pouco decepcionada, né? Como eu falei para vocês. Imagina uma pessoa que tá lá no Brasil, que muitas vezes tá só com a internet, às vezes não tem nada direito para comer em casa, que não tem bichinho, que é totalmente sozinha, né? E não tem nem dinheiro para pagar uma terapia. E tá desesperado, pelo amor de Deus, para desabafar com alguém. Para ter uma palavra, né? De carinho, para ter uma amizade. Que vocês podem ver aqui no YouTube. Muitas pessoas falando, principalmente essas pessoas de mais idade, né? 40 mais, falando a respeito disso. Eu não tenho amigas, eu não tenho marido, eu não tenho mais amigas, porque as pessoas foram se decepcionando. Então, as pessoas hoje em dia, elas são muito solitárias. Então, gente, eu sou muito redundante nesse então, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, é isso que eu tô querendo dizer, né? É a questão do copinho cheio e a gotinha no copinho transbordar a água. Para as pessoas tomarem muito cuidado com isso. Eu até tô com minha água aqui. E não se sintam, gente, principalmente, que eu não vim aqui só pra descer o pau em ninguém, né? Mas também vou dar um conselho pra vocês. Como eu pensei nisso, às vezes, gente, a pessoa não tá fazendo coisa que significa algo pessoal com você, né? Pra você não levar isso tanto pra si, né? Ah, ela não quis porque não gosta de mim, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque o problema é comigo. Não, não leva pro pessoal. Igual eu pensei, às vezes pode ser alguma coisa, algum medo que ela tenha, né? Às vezes alguém fez alguma coisa com ela antes, né? Que ela tem esse medo e ela manteve esse medo comigo por algum motivo, por algum vídeo que ela viu aqui, né? Alguma coisa que é normal, que eu, né, faço aqui no canal às vezes. Não tem nada a ver, né, com quem eu sou, o que eu sou. E aí ela ficou com medo, gente. É um direito dela, entendeu? Então, assim, não leve só pro pessoal, né? Não leve pro pessoal, não fiquem tristes, só não insistam também, né? Viu lá que mandou no Insta, mandou no YouTube, a pessoa viu, a pessoa respondeu e continua nisso. É igual relacionamento, gente. Fala uma, fala duas. Na terceira, já falou, já compreendeu, não resultou? Tchau, né? É isso que vocês têm que fazer. Não, viu que não é assim viu como é que a pessoa, como é que funcionou, viu como são as falas da pessoa, mas viu como que funcionou na prática, não deu certo? Pode continuar assistindo o vídeo, mas aí você já viu a qualidade, né, do que a pessoa fala em certas coisas. Não se decepcione, as pessoas são assim. As pessoas têm objetivos na vida dela que às vezes para cumprir elas têm que ser assim. Não tô falando que é o caso dela, porque igual eu falei, pode ser que ela tenha um medo, alguma coisa. Mas também não descarta a possibilidade. E é isso que vocês têm que fazer. Não levar pro pessoal, né? A pessoa ela tem os motivos dela e é um direito dela. Mas tomar cuidado para não se envolver demais, para não acreditar demais, para não insistir demais. Você pode estar perdendo seu tempo e pode estar se frustrando ainda mais.
tomar cuidado, gente, porque hoje em dia as coisas estão funcionando assim, o povo quer like, o povo quer view, o povo quer isso, o povo quer aquilo. Tudo na base da internet. Porque na nossa época, né, eu tô falando aqui do pessoal 30 mais. Na nossa época, o que dava, o que era o auge, né, do estrelismo, eram as novelas, né, era a televisão. Hoje em dia é a internet. E a internet funciona dessa forma. Para você ter sucesso na internet, você tem que ter visualização. Você tem que ter inscrito, você tem que ter like, né? E as pessoas estão aí torcendo pano para tirar, porque é tanta gente, né? Você vê que tem tanto conteúdo aí repetido, né? Que só a criatividade não tá resolvendo mais, gente. Então o pessoal tem que torcer o pano para fazer conteúdo, né? Literalmente torcendo o pano, né? Que quando a gente torce o pano, quando a gente vai mais torcendo, a água não vai sair mais suja. Então, o povo tá torcendo o pano. Tá descendo o parâmetro como é que fala? Da qualidade, né? Pra conseguir conteúdo, conseguir visualização, né? Então é isso, gente. Eu vim aqui para falar sobre isso. Espero que o recado tenha sido dado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo pra vocês, né? Não vou falar aqui que eu amo ninguém, que eu sou amiga de ninguém, porque eu não sou, né? Quem sabe futuramente, né? Mas hoje em dia não dá. Mas não sou amiga de ninguém, não tô abrindo aqui pra mim falar nada com ninguém, porque eu não sei quem tá do outro lado da tela. Eu não sei o que a pessoa fala é verdade. E eu prefiro ser mais honesta dessa forma, né? Eu sou o que esse canal fala. Fazendo conteúdos para afastar o tédio. Quem assiste, assiste. Quem não assiste, não posso fazer nada. Porque eu não tô sendo paga pra isso. E mesmo que se eu fosse, né? Quem dera um dia eu fosse ser paga pra isso, né? Se eu fosse paga pra isso, era a mesma coisa. Estaria aqui pra fazer as coisas. Quem gosta de mim, gosta. Que goste. Quem não gosta, ninguém é obrigado, né? Então é isso, gente. Um beijinho pra vocês, tá bom? Tudo de bom pra vocês.